Muito bem, minha gente, estou aqui hoje no Jardim do Túmulo, local onde muito provavelmente, dados os indícios, Jesus foi sepultado por 3 dias. Ele toma o túmulo emprestado de José de Arimateia, mas ao 3º dia ele ressuscita. Mas até ele chegar aqui, alguém teve que o entregar, alguém vendeu a sua fé. E é isso que eu queria comentar e conversar com vocês nesses minutos. Fique comigo que nós vamos falar sobre uma fé que não se vende, uma fé verdadeira. Que Deus possa falar com você e, se assim acontecer, compartilhe essa mensagem com alguém, deixe seu comentário e seu gostei nesse vídeo, em nome de Jesus. Evangelho que Lucas escreve, capítulo 22, versículo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi estender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava boa ocasião para entregar sem tumulto. Aqui nós vemos o pacto da traição que Judas fez com os sacerdotes da época para entregar a Jesus, para que ele fosse então crucificado em meu e em seu lugar. É claro que fazia parte do plano de Deus, mas originalmente Judas tinha um propósito da parte de Deus, mas ele vendeu a sua fé. Uma fé inegociável é baseado através da fé que nós temos em uma concretização da nossa crença nas promessas de Deus. Judas não teve uma fé convicta e vendeu sua fé. É comumente costumeiro de nós ouvirmos justamente essa expressão: fulano se vendeu. Nós aqui no Brasil ouvimos muito isso: a pessoa entrou para a política, se vendeu, ou alcançou uma posição de destaque, se vendeu, ou seja, ela negociou os seus princípios, ela negociou os seus valores. A palavra de Deus, desde o início até o final, é um livro que fala sobre Deus, que fala sobre o nosso relacionamento, e este livro nos direciona a não errarmos como pessoas fizeram no passado. Quando nós voltamos lá no livro do Gênesis, nós vemos 2 filhos de Isaac, Jacó e Esaú. O direito da primogenitura era de Esaú, mas por uma necessidade no presente, Esaú era um caçador e ele chega de uma das suas caças com muita fome, e seu irmão Jacó, ele era cozinheiro, cuidava de casa. Quando ele sente o cheiro daquela comida, ele então vende a sua primogenitura. Jacó, muito esperto, aproveita daquela situação, daquela necessidade que ele vê no seu irmão e vende a primogenitura para Jacó e Esaú. Jacó então recebe a primogenitura porque Esaú se vendeu. Esaú negociou o seu princípio, Esaú negociou a sua fé. A palavra do Senhor vai nos dizer em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 16, que fala justamente sobre isso, que nós não possamos ter o mesmo comportamento de Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu a sua fé. Judas havia sido chamado pelo próprio Jesus, e óbvio que o ministério de Jesus, pelos seus 3 anos e meio, estava se encerrando aqui nessa terra, após a sua morte, mas ele teria todo um tempo ainda para desenvolver o apostolado, porque Judas poderia ser um apóstolo. O que acontece então é que por uma necessidade no presente, Judas vende a sua fé. E 2 posturas, tanto Esaú como Judas tiveram naquele momento. Eles foram imediatistas, eles pensaram só no presente. Existem muitas pessoas que têm abrido mão das promessas de Deus para viver um prazer presente, para viver algo momentâneo, sendo que as promessas de Deus, além de serem infinitas, insondáveis, são muito maiores do que qualquer tempo presente que nós possamos viver. Mas Esaú, Judas não pensaram no futuro, não pensaram nas promessas de Deus, mas foram imediatistas, pensaram somente no momento que eles estavam vivendo. Agora, outra atitude que eles tiveram, eles foram inconsequentes. Tem muitas pessoas que têm deixado de viver as promessas de Deus porque têm sido justamente inconsequentes, não têm medido as consequências, fazem ou têm as suas atitudes no momento sem saber e sem pensar no que pode acontecer amanhã. Tantos pecados que poderiam ter sido evitados, tantas pessoas que poderiam ter deixado de cair e consequentemente se afastar de Deus se tivesse medido um pouco mais as consequências. Tanto Esaú quanto Judas não mediram as consequências. Judas vendeu
vendeu o nosso Senhor por apenas algumas moedas de prata. Pense isso muito bem. Talvez você, dentro desse mesmo exemplo de Judas, tenha feito isso. Talvez nós digamos para Deus: Pai, eu te adoro, Jesus, eu te adoro, o Senhor é o Senhor da minha vida, mas em um momento de necessidade ou em um momento de imediatismo, nós não medimos as consequências, e a primeira coisa que nós fazemos é esquecer aquilo que Deus falou, é esquecer das promessas de Jesus. Nós vendemos a Jesus com as nossas ações diárias, com pequenas coisas que eu e você vai construindo como tijolos, e esses tijolos formam um muro que nos afastam de Jesus. Que nós possamos aprender de forma contrária, não com essa forma negativa, mas de uma forma positiva, a ter uma fé inegociável, uma fé que não se vende, uma fé que é baseada não no nosso momento presente, mas nas promessas de Deus, uma fé que é baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que realmente Ele seja o Senhor da nossa vida, não só algum garçom que nos serve. Mas se você não sabe, a palavra Senhor vem do grego Kyrios, e Kyrios é aquele que tem todo o domínio e todo o poder sobre alguma coisa. Se Jesus é o nosso Kyrios, nós não podemos vender Ele por prazeres momentâneos. Se Jesus é o nosso Kyrios, nada nessa vida pode ocupar a sua posição. A traição não é somente fazer o que Judas fez, vender a Jesus. Traição é cada momento que eu e você colocamos qualquer coisa sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê um coração renovado, para que possamos guardar a sua palavra, e assim como outras pessoas, como os pais da fé, como os apóstolos do Novo Testamento, guardar a fé, mesmo em meio à morte, mesmo em face da morte, ter uma fé inegociável, uma fé que diz: o Senhor Jesus é o meu Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus prospere a sua casa, que o seu caminho seja resplandecido pelo Senhor Jesus, a fim de que você tenha uma fé madura, uma fé inegociável. Deus te abençoe.